Boa noite, gente. Graça e paz. Você pode sentar. Quem ama a palavra de Deus aqui? Queridos, eu amo a palavra. Aleluia. O Senhor é sempre muito bom. Então, quantos estavam ontem? Graças a Deus. Nós estávamos ontem falando sobre vida em abundância, o estilo de vida que Deus tem para nós. E, queridos, nós somos um ministério da palavra da fé, né? E nós sabemos que se fé não tiver em ação em tudo que nós ouvimos, mesmo a gente tomando conhecimento, nada vai acontecer. O que abre caminhos na nossa vida? Tem duas coisas que abrem caminhos na nossa vida: a fé e a honra, né? Então, o sobrenatural, nós precisamos ter esse entendimento. O reino do Espírito, ele é mais real do que esse aqui, né? Somos seres espirituais. E quando a palavra de Deus é liberada, ela reorganiza coisas no reino do Espírito. Ela abre caminhos para nós, né? E a fé e a honra juntas, ela abre caminhos sobrenaturais. E é bem interessante como uma coisa está ligada à outra, né? Às vezes tem gente que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé é uma coisa e honra é outra. Mas sabe, quando o centurião, Jesus honrou a fé do centurião, Jesus disse assim, nem Israel, né? Eu achei uma fé como essa. Jesus estava honrando o tamanho da fé daquele homem, né? Para ele receber. Por quê? Porque ele honrou Jesus. No que ele honrou Jesus, Jesus atribuiu a honra à palavra, a uma grande fé, né? Mas lá em Marcos capítulo 6, quando o povo deixou de honrar Jesus, Jesus atribuiu aquela desonra à incredulidade. Veja, como fé e honra andam de mãos juntas, né? Como a gente precisa aprender a honrar. E é bem interessante isso, porque nós estamos vivendo num tempo, queridos, onde parece que honra saiu de moda, mas eu quero te dizer que honra é uma cultura celestial. E nós somos celestiais e isso para nós não caiu de moda. Honra é bíblico. Hoje é um dia muito bom de falar sobre honra, um dia das mães, né? E a gente já vai ver um texto onde o Senhor pede honra aos pais, né? E aqui em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim, você pode ler comigo? Efésios 4, 16. Ele diz assim, de quem todo o corpo, você faz parte do corpo de Cristo? Então, está falando conosco, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, somos o corpo de Cristo, e Paulo está falando aqui na igreja, para a igreja, né? Nas epístolas, que existe uma justa cooperação do corpo de Cristo, né? E a minha pergunta é, a sua cooperação tem sido justa? Né? Tem uma medida justa para cooperarmos, para que o corpo de Cristo possa avançar. Aí ele diz assim, segundo uma justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E sabe, eu vou te dizer, queridos, você está numa igreja em crescimento e essa obra vai crescer muito. E quanto mais a tua cooperação for justa, mais nós vamos ver o agir de Deus nesse lugar, nesse estado, nesse país, não é? E eu declaro, sabe, que esse estado, essa região não vai ser conhecida com a festa do Círio Nazaré, não. Vai ser conhecida como o povo da palavra da fé. Eu creio de todo o meu coração nisso. Essa chave vai virar. Né? A primeira vez que eu venho aqui, né, para eventos, mas eu já soube que aqui tem festa que passa 1 milhão de pessoas, não é assim? Você está pronto para 1 milhão de pessoas vir ouvir a palavra aqui? A palavra da fé, pessoas serem curadas, serem salvas, porque, queridos, nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra e Deus não vai perder nada para o diabo. Aleluia. De fato, Ele não perde nada para o diabo. Amém? E aí, essa justa cooperação nossa, em honra mesmo, né? Porque honra é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, queridos, né? E a gente vê que honra, Rossano, o que é honra? Valorização. É você dar valor,
né? É você ter um olhar favorável para quando você vai honrar algo, você tem que ter um olhar favorável para aquilo, você valoriza aquilo, né? Honra não é uma ação, não é uma reação, né? Corrigindo. Não, porque às vezes as pessoas dizem assim, né? Mulher quando vai honrar marido, se ele fizer por mim, eu faço por ele. Não é assim? E tem filho que quer honrar pai assim, se ele me der o que eu quero, eu honro. Mas honra não é reação. Honra é uma ação do seu coração. Amém? A honra, queridos, ela é realmente isso. Se você fizer, só faço para quem faz por mim, isso é network. Não é honra. A honra é do coração. E uma coisa linda na palavra, honra, ela nunca será esquecida. Quando aquela Maria honrou Jesus, com aquele nardo preciosíssimo, colocando aos pés dele, né? Jesus disse assim, olhe, onde for pregado o evangelho, vai ter que se falar dessa mulher. E só teve uma pessoa que se incomodou com aquela honra, um desonroso ladrão. Porque todo ladrão é desonroso, né? Então, o Judas, ele ficou incomodado com aquela honra. Sabe, é interessante como às vezes pessoas se incomodam quando você decide honrar alguém. Já aconteceu com você. Mas deixa eu te dizer, não coloque o que você vai fazer em honra nas mãos de pessoas sem visão para decidir se você faz ou não, né? O Espírito que está em você, ele sempre vai te conduzir a uma vida de honra aqui na terra. Amém? Honra, queridos, não é boa educação. Você sabe que tem gente que é muito bem educado? Às vezes as pessoas pensam que isso é honra, né? Boa noite, como vai ter uma voz macia? Né? Isso isso é boa educação. Honra é uma atitude do coração. Porque tem muita gente muito bem educada, desonroso. Você sabia disso? É bem educada aqui, às vezes, mas em casa já deu um grito no pai, um grito na mãe. Então, boa educação não é honra. Diga comigo, boa educação não é honra. Amém? E tem muita gente que tem uma certa dificuldade em honrar. Por quê? Por causa de algo chamado bajulação. Né? Mas bajulação não tem nada a ver com honra. O que é bajulação, Rosana? Bajulação é quando você faz algo por alguém, esperando receber algo em troca. Aí você está bajulando, porque o bajulador, ele sempre quer um retorno. Se não tiver pelo menos um muito obrigado, ele deixa de fazer. Mas quem honra, honra sem muito obrigado, sem reconhecimento. Quem honra, honra pelo Senhor, não é pela pessoa que ele está honrando. Quem está entendendo? E quem honra sabe, rapaz, a minha recompensa vai chegar. E se não for de homens, deixa eu te dizer, Deus sempre honra. É aquilo que ele disse, aqueles que me honram, eu também honrarei. Aleluia. Se você honra esse princípio de Deus, é um princípio celestial. Sabe, queridos, pode ter certeza que vai vir algo será acreditado na sua conta. Pode ter certeza disso. Né? Eu gosto de dizer que Deus, ele sempre tem um cartão fidelidade. Né? Deus tem um cartão fidelidade. E tudo que você faz, ele vai computando uns pontinhos lá. E o irmão Reagan diz no livro dele, Deus não acerta as contas com você todo sábado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, chega um dia que o acerto chega. E gente honrosa sempre é beneficiado. Amém, queridos? Você está pronto para receber tudo que Deus tem para você? E aí, o que é desonra? Desonra é você tratar coisas santas como comum, né? É não ter olhar favorável, é olhar para alguém que merece honra e simplesmente não honrar, não valorizar, né? E a gente precisa entender, né? O que Jesus diz em Mateus, no capítulo 10. Você pode abrir comigo? Vamos ver nosso Senhor aqui falando. Nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 40. Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja como é uma cadeia. Às vezes você está tratando uma pessoa pensando que só diz respeito a ela. Mas por trás daquele ato tem alguém, por exemplo, alguém foi enviado, né? O senhor foi enviado para aqui quando? Para o Belém? 2006?
Pronto. Então, veja, depois chega Fábio aqui com o pastor Thomas. É enviado para essa região. Sabe? Quem recebe a ele está recebendo quem os enviou. Jesus disse ali, se você receber aquele que eu estou enviando, você está recebendo a mim. E se você me recebe, você está recebendo também meu Pai. Então, todas as pessoas nessa região que acolheram eles como enviados por Deus, não receberam simplesmente eles, mas receberam o próprio Jesus e a visão que Deus tem para esse lugar. Olha o poder disso. Gente, quem abriu as portas nessa região para eles, trazendo essa palavra, eu vou te dizer, cada pessoa salva aqui, essa pessoa vai ter um galardão. Gente, vai ter um dia que nós vamos comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente faz por intermédio do corpo, um dia nós vamos comparecer diante de Deus para receber dele o bem ou o mal que fizemos por esse corpo. Então, todas as pessoas que abriram portas para uma palavra dessa, então todo casamento que foi restaurado, toda pessoa que foi curada, quem nasceu de novo, não é só eles que vão ter o galardão porque vieram, mas quem os recebeu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se você faz noção do que tem para você, porque vocês são os pioneiros, né? Vamos dizer assim, da palavra da fé nesse lugar. Mas onde essa obra vai chegar? Tudo que acontecer aqui, vocês honrando essa visão, vocês vão ter de contrapartida uma parte que vos cabe. Queridos, não se trata de um pastor e da esposa. Se trata de uma visão celestial. Aleluia. Amém, querido. E aí, o que você percebe aqui? Honra, ela é na horizontal, mas ela é também na vertical. Veja, você recebe a pessoa, automaticamente está recebendo quem está acima dela e recebendo o Pai. Honra é uma via de mão dupla, querido. Isso é poderoso ou não é? Não é? E aí diz no verso 41, Jesus diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão do justo. Deixa eu te dizer, às vezes a gente está, eu costumo dizer isso, eu trabalhei um bom tempo no departamento infantil da Igreja Verbo da Vida, lá de Campina Grande, né? E aí, a gente está acostumado a botar nossos filhos no departamento, e os meninos saem de lá com um pirulito na mão, aí diz, mamãe, recebi um galardão, porque respondeu alguma coisa, ou porque foi bem comportado, e a gente às vezes está atribuindo galardão a pirulito. Quando se fala num galardão, aí você pensa que Deus tem um pirulito para te dar. Mas se você for estudar a palavra galardão, galardão significa, sabe o quê? Pagamento de salário. Meu Deus do céu. Só o fato de você receber alguém enviado por Deus, reconhecendo a unção que ela carrega, Deus já te paga um salário. Meu Deus do céu. Diga graças a Deus. Você entende como é que o reino de Deus funciona? Aí Jesus diz assim, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Diga, uau! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, um mestre no caráter de mestre, né? Veja que um justo, sabe, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Você sabe que na Bíblia não existe essa história de tratar todos igual. É uma coisa que você tem que aprender na honra. Na Bíblia não existe essa coisa, todo mundo é igual. Não, na Bíblia existe algo assim, você trata todo mundo bem e em amor. Mas nem Deus trata igual. Porque ele diz assim, quem me honra eu também honrarei, quem não me honra será desmerecido. Então Deus não tem tratamento igual para honroso e desonroso. Aleluia. Aleluia. Não tem, não se engane não. Você não vai encontrar na Bíblia essa história, tem que tratar todo mundo igual, tem que tratar todo mundo bem e andar em amor. Mas igual não. Aleluia. Glória a Deus por isso, gente. Então o que Jesus diz aqui? Né?
Olha, se você receber na qualidade de profeta, na qualidade de mestre, na qualidade de justo, não importa. Sabe, quando Jesus chegou lá em Marcos 6, que olharam para ele e disseram assim, é só o filho de Zé e de Maria. Não foi assim que fizeram com ele? O que receberam dele? Diga nada. Vocês estão entendendo isso? Mas, um dia, as pessoas olharam para Jesus como um mestre. O que receberam dele? Da unção de mestre. Quando os discípulos disseram, Senhor, a gente não está entendendo essa parábola. O que o Senhor quis dizer? Ele sentava e a unção de mestre fluía. Sim ou não? Um dia a mulher samaritana olhou para ele e disse, veja o que é esse profeta. O que fluiu da vida dele para ela? Diga, a unção profética. Não é assim? Que aí Jesus, quando a mulher disse, veja que és profeta, Jesus começou profeticamente a falar sobre a vida dela. Um dia Bartimeu olhou para Jesus e disse assim, Jesus, filho de Davi, ou seja, enviado por Deus. E aí ele recebeu do enviado por Deus, do Messias. E o que você quer fazer, meu filho? Eu quero voltar a enxergar Jesus. Então veja. Ou seja, quando você se dirige a alguém, querido, reconhecendo o que ele carrega, você ativa o que ele carrega. Ai, meu Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, é você olhar para um pastor, né? E chegar e dizer, ei Tomás, né? Aí, o que você vai receber dele? O que Tomás tem para você. Mas na hora que você olhar para ele e considerar e dizer assim, pastor, aí a unção pastoral flui para você. Não se trata de um título, trata de uma honra. A unção que se carrega. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, eu vou te dizer, a gente passou um tempo pastoreando e eu percebia isso. Tinha gente que ia conversar com o meu marido e ele ia só comunicar. Pastor, eu vim aqui lhe dizer que Deus falou comigo. Ora, se você vai conversar com o pastor dizendo Deus falou comigo, o que o pastor tem para dizer? Rapaz, se Deus já disse, está dito. O que a gente pode mais acrescentar? Mas outro chegava e dizia, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu estou com a impressão, eu gostaria de saber, o que o senhor acha disso? É totalmente diferente. Porque quando você diz assim, né, Deus já me disse, pronto, a gente só tem que concordar com o que Deus disse. Certo? Mas se você considera a unção pastoral para te orientar, a unção pastoral vai fluir para você. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? E às vezes, sabe o que acontecia? Tinha gente que fazia o que queria. Aí chegava depois para a gente e dizia, pastor, olha, aconteceu isso, isso e isso, pastor, me ajude, né? Aí às vezes meu marido dizia, mas por que você não conversou comigo antes? Porque era coisa entre membros da igreja, né? E aí, não, fez tudo que quis, tudo que deu na telha, tudo que achou que tinha que fazer, todas as conexões, emprestava cartão, emprestava dinheiro, tudo sem comunicar nada. Quando dava tudo errado, chegava, pastor, me ajuda, olha, fulano na sua igreja fez isso comigo. E aí meu marido dizia, mas você me perguntou alguma coisa? Porque deixa eu te dizer, eu quero um aconselhamento. Querida, aconselhamento é antes de fazer. Depois que fez e deu errado, você não precisa de aconselhamento, você precisa de um milagre. Aí não é mais seu pastor que faz. Aí você desenrola esse rolo com Deus dentro do teu quarto. Se você não teve a consideração de considerar a unção dele antes de fazer, não considere depois. Aleluia. 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 Porque tem hora que você está apressando de milagre. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Então, a gente precisa entender, sabe, que honra. A gente vê Jesus falando aqui, né? Você pode honrar Deus primeiro. Deus é nossa autoridade máxima. Diga, Deus é minha autoridade máxima. Diga, Deus e a palavra é a autoridade máxima. Depois Jesus fala do profeta, que é o enviado por Deus com uma unção profética aqui na terra, né? Os dons do ministério para aperfeiçoamento da igreja. Depois ele fala dos iguais, dos justos. Depois ele fala dos pequeninos, ou seja, honra é sempre assim, acima, igual e inferior. Tratai a todos com honra, né? E aí, queridos, cada vez que você trata as pessoas como elas merecem ser tratadas, o próprio Deus te recompensa. Amém, queridos? Amém mesmo?
Então a gente precisa entender que Jesus nos ensinou que honra, ela é dada por classes. Você pode dizer isso comigo? Diga, honra é dada por classe. Você sabia disso? Quando perguntaram para Jesus assim, Senhor, a gente deve pagar tributo a César? Sabe? Jesus disse, me mostra a moeda. Aí quando mostraram, Jesus disse, de quem é a efígie em inscrição? De César. Jesus disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Deus não precisa da honra que é de César, mas a honra que é de Deus, César também não pode ver. Trocando em miúdos, bora falar aqui, trocando em miúdos. Você não precisa sonegar imposto para trazer dinheiro para a igreja. Deus não precisa desse dinheiro. Mas também o dízimo que é de Deus, você não pode dar a homem nenhum. Aleluia. Porque eu já vi pessoas dizendo, eu estava com dízimo lá em casa, mas eu sou, porque fulaninha estava precisando de umas compras. Eu fiz umas compras de supermercado e levei. Só que a Bíblia diz que dízimo é santo e é do Senhor. Dízimo não é para fazer compra de supermercado para seu ninguém. É de Deus. Aí depois que você dá o de Deus, você pega o seu e faz as compras para fulano. Mas você não pode usar o dinheiro de Deus para fazer o que você quer. Porque Deus deixou um lugar na igreja para você honrá-lo. Quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, dízimo é um objeto de culto. Você não manda para programa de televisão, você não manda para outra igreja que você não está congregando, você traz para cultuar a Deus. Aleluia! 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 Vocês estão entendendo, queridos? Então, honra é assim. O que é de Deus e o que é do homem. Tudo bem até aqui, queridos? Amém? A gente precisa entender essas coisas. Por quê? Porque tem muita coisa para ser liberada sobre as nossas vidas e a gente precisa se ajustar. Como Paulo disse, olha, o corpo ajustado por todas juntas e medulas. Tem muita gente ainda se perguntando, mas eu creio na palavra, eu confesso a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas não estão funcionando. Às vezes é um ajuste que a gente precisa, e as coisas vão fluir. Viu, queridos? As coisas vão fluir. Deixa eu te dizer, as coisas vão fluir. Aleluia. Amém? Então, na Bíblia, a gente vê isso, exatamente isso, né? Que um dia eu vi um grande homem de Deus, reconhecido até no mundo, né? Como ministro, eu vi ele dizendo algo interessante. Ele disse, sabe, quando eu entrei para o ministério, o meu pastor, o meu líder me chamou e disse uma coisa que eu nunca esqueci. E ele disse assim, olha meu filho, se você falhar, eu vou saber que alguém passou pela sua vida e você deixou de honrar. Agora, se você acertar no seu ministério, você vai estar me passando uma mensagem. Deus colocou alguém na sua vida que você soube honrar. Todas as pessoas desonrosas, sabe, queridos, fica dando volta. Mas deixa eu te dizer, você nasceu de novo para acertar o alvo. Deixa eu te dizer, Deus tem um alvo para você. Você nasceu para dar certo. Você precisa aprender a reconhecer as pessoas que Deus deixa passar na sua vida para honrá-los, porque disso vai depender o teu resultado, e inclusive a tua saúde, e inclusive as tuas finanças, porque honra toca em tudo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Então a gente vê em Provérbios capítulo 13, no verso 18, ele diz assim, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Preste atenção. Pobreza é uma condição, certo? Aí ele diz, pobreza é uma condição que vem, mas não vem para qualquer um. Vem para quem rejeita a instrução. A instrução está na palavra, certo, queridos? Mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, pobreza nunca será um galardão para quem está fazendo a perfeita vontade de Deus. Pobreza nunca vai ser um galardão para quem honra. Nunca. Para quem honra, o galardão é saúde, é paz, é alegria, é sucesso. Aleluia. Amém? Então, a gente precisa entender que a gente não pode quebrar esse princípio, né? Eu gosto de dizer que todo princípio quebrado quebra você. Mas se você
ficar com os princípios de Deus, querido, você vai longe. Amém? E a gente vê que as pessoas desonrosas, eu não sei se você já prestou atenção a isso. Você já prestou atenção que gente desonrosa, ela é estranha? Ela fica esquisita? Não é? Você pode ver, queridos, olha, as pessoas que estão contaminadas com esse espírito nojento de desonra, às vezes eles estão tão bem, mas aí ele é contaminado com esse espírito de desonra, até o lugar de sentar na igreja ele vai mudando. Ele vai saindo da frente, vai passando. Cada dia, cada culto, ele está numa fileira bem lá atrás. Daqui a pouco ele está lá atrás, sentado assim, no cox, assim, sabe? Sentado de todo jeito, porque até a forma como você senta na cadeira mostra como você está recebendo a palavra. Você sabia disso? É. E o desonroso, ele é assim, às vezes ele fica assim, ele senta no cox, sabe? E fica assim, ó, lá de longe, sem considerar nada. E eu vou te dizer, tenha cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Porque desonra, queridos, foi o que fez Lúcifer cair. Lúcifer foi um ser criado por Deus, né? Lindo, maravilhoso, até as vestes tinham pedra preciosa, ouro, ungido, cheio da unção, da capacidade de Deus, né? Lindo, maravilhoso, cantava bem, mas sabe o que é que veio no coração dele? A desonra. Aquela coisa que eu lhe disse, que a gente tem que ter muito cuidado para tratar com honra quem está acima de nós, né? Porque quando Jesus chegou aqui na terra, Jesus, quando ia falar do Pai, ele dizia assim, o Pai é maior do que eu. Lembram dessa fala de Jesus? Mas Lúcifer dizia assim, se eu posso ser igual, por que eu estou abaixo dele? Porque o desonroso, querido, ele não quer honrar porque ele quer seu lugar. Ele sempre acha assim, se fosse eu pregando, eu pregaria melhor. Você entende? Se fosse eu fazendo, eu faria melhor. Todo desonroso é assim. Ele nunca quer honrar quem está fazendo. Ele acha que ele sempre fazia melhor. E é por isso que não está fazendo, porque esse espaço não é para desonroso. Aleluia. 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 Amém? E aí foi isso que Lúcifer fez. Rapaz, se eu posso ser igual a ele, por que eu estou abaixo? Mas Jesus dizia assim, o Pai é maior do que eu. Gente honrosa sempre considera o outro superior a si mesmo. Ai, meu Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim em Hebreus, evidentemente é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Você já leu isso? Então o que é que acontece? Todas as vezes que eu me aproximo de você, que eu acho você superior a mim, em alguma área, eu faço de você uma fonte de bênção para a minha vida. Não é isso que o versículo está dizendo? O inferior é abençoado pelo... Então, todas as vezes que eu encosto em alguém e eu percebo nele, rapaz, eu te considero superior a mim nessa área, eu faço dele uma fonte de bênção para mim. Então, veja o tanto de fonte de bênção que Deus tem na igreja para você. Se todas as vezes você encostar em alguém e dizer assim, rapaz, tu é muito cara nisso, sabe? E honrar o que ele está fazendo, automaticamente ele se torna uma fonte para você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos muito que aprender. Nunca se considere maduro demais, eu costumo dizer isso. Gente madura demais, o próximo passo é só um, cair e apodrecer. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém mesmo. E aí a gente vê, né, que a primeira vez que a palavra honra aparece na Bíblia, foi um mandamento que Deus deu a Moisés lá em Êxodo 12, e Paulo repete na Nova Aliança. Então isso quer dizer que honra não é algo que caiu de moda, é algo que está em vigência. Tá certo? E aí em Efésios capítulo 6, você pode ver comigo, a gente vai ler, né, e eu quero que você leia a sua Bíblia. Aleluia. A Rosana ontem sobre a abundância foi tão bom. Pois é, mas se você não souber honrar, a abundância não flui. Veja, Paulo está repetindo esse mandamento que Deus deu para Moisés. Mandamento. Aí diz Efésios capítulo 6, verso 2. Olha,
Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Um filho que não sabe honrar pai e mãe, queridos, não dá certo em nada. E nem vive muito. Aí, às vezes, você vê um jovem que não sabe honrar pai e mãe, por algum motivo, perde a vida, morre prematuramente. Aí o povo diz, Deus escolheu uma florzinha para o seu jardim. Não, querido. Sabe por esse versículo que eu percebo? É que Deus não determinou a data da sua morte. Quem determina é o tipo de honra que você libera. Eu vou dizer de novo. Presta atenção. Se você honrar, é o que a Bíblia está dizendo, você vive muito e prospera. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Então, quem determina a minha passagem, não foi Deus que determinou. Uns morrem pouco, outros morrem cedo, outros morrem mais velho. Deus não determinou. É a honra que você libera que determina. Aleluia. Porque se a gente lê, é isso que está dizendo. Olha, se você honrar, você vai se dar bem e vai viver longamente sobre a terra. Quando você vê uma pessoa de cabelo branco, pode ter certeza que honra está envolvida ali. Aleluia. Né, Lia? A minha pergunta é, aqui, né? Hoje, você sabe, queridos, que quando a gente casa, os nossos pais não deixam de ser nossos pais. A gente estabeleceu uma nova família, né? O homem é cabeça, a mulher é auxílio, né? Mas eu vou te dizer, a honra deve permanecer. Aleluia. Aleluia. Amém, filhos? Amém. Então, a gente precisa entender que honra libera vida e traz sucesso para nós. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, eu sei que Paulo está falando aqui de pai e mãe, né? E jovens, pelo amor de Deus, honre seu pai e sua mãe. Você pode ser mais inteligente, pode saber, né, lidar mais com tudo hoje de tecnologia, mas deixa eu te dizer, a honra que seu pai e sua mãe merecem, amigo nenhum seu merece. Porque a honra é dada por classes. Jesus nos ensinou isso. Amém? Se você chegar na minha casa, querido, você vai ser, se for um homem, vai ser muito bem recebido na minha casa. Mas na minha casa você nunca vai ter a honra que só meu marido tem. Amém? Se chegar uma mulher lá em casa, ela vai ser muito bem recebida, mas ela nunca vai ter a honra de dona de casa que só eu mereço. Se os amigos dos meus filhos chegarem lá em casa, eles vão ser muito bem recebidos, mas eles nunca vão ser dignos da honra que é só dos meus filhos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Porque tem gente que trata todo mundo bem. E os de casa, que é para honrar, trata feito, né, eu nem sei o quê. E eu vou te dizer, tenha cuidado. Porque a Bíblia diz que aqueles que não cuidam bem dos seus, principalmente dos da própria casa, nega a fé e é pior do que o descrente. Aleluia. Aleluia. Se é para dispensar honra, comece pelos de casa, que é quem aguenta você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é bom. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas essa palavra é da salvação mesmo. Você não acha não que é? Amém? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos. Está falando com quem, querida? Tem algum irmão aqui? Essa carta é para a igreja ou não é? Irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros.
Uau! Queridos, tem alguém trabalhando em prol do corpo de Cristo nesse lugar? Acate. Tenha ele com máxima consideração. Uau! Viva em paz. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Evite conversas para estar falando mal de autoridade. Pelo amor de Deus. Amém. Se você não concorda com algo, é um direito seu. E sabe que você não precisa concordar com nada para se submeter? Você precisa concordar com a visão dessa igreja. Mas tem muita coisa que para você se submeter, você não precisa concordar. Você só precisa simplesmente ter aquela inclinação por dentro, sabe? Como é que eu posso dizer? Ceder voluntariamente a tua vontade, a vontade de quem quer fazer algo. Vocês estão entendendo isso? E aí, acatar, né? E aqueles que trabalham, tenha consideração, eles estão realizando um trabalho santo, viva em paz. Queridos, tem gente que chega na igreja só para encontrar problema, ele só quer apontar o que não está funcionando, mas ele não sabe o que está se fazendo no bastidor para o que está funcionando, que funcione. Queridos, você não sabe o que é estar na frente de uma igreja, não. Troca de lugar com o teu pastor pelo menos uma semana. Pede a Deus isso, para que você tenha como é que eu posso dizer, um vislumbre do que Ele passa para que as coisas funcionem como está funcionando. Porque, querido, tudo que nasce grande é monstro, mas o que nasce cresce. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando e a cada dia a coisa só vai melhorar. Tenha paciência, não encontre só problema não. Eu gostava de dizer lá na igreja, sabe o que? Eu não sei se Fábio lembra, mas eu dizia, se você chegar aqui e encontrar um problema, o problema é seu, não foi você que achou? Resolva. Você não é corpo de Cristo ou você acha que a igreja é responsabilidade só do pastor e da esposa e dos líderes? Ei, uma igreja é uma responsabilidade de quem nasceu de novo. Todo o corpo bem ajustado. Tem uma justa cooperação, queridos. Tem algo que diz respeito a nós. Amém, gente? Então a gente precisa entender essas coisas, porque lá em Romanos capítulo 13, verso 7, Paulo diz assim, ei, pague a todos o que lhes é devido. Pague. Ele não... Sabe o que é um pagamento? Veja, deixa eu ler o versículo. Pague a todos o que lhe é devido, a quem tributa, a quem imposto, a quem respeita, a quem honra. Sabe de uma coisa, queridos, quando a gente paga algo quando a gente deve. Honra e respeito é algo que nós devemos, não é favor que se faz. Obrigada pelo seu amém. Sabe quando chega uma conta de luz na sua casa para você pagar? Você não faz o favor de pagar. Você tem que pagar, porque senão, meu amigo, o cara da energia vai lá e corta. É ou não é? Quando a gente deve algo, a gente não paga porque a gente tem vontade de pagar. Você às vezes paga querendo distribuindo, mas tem que pagar. Então, é algo que se deve, diga eu devo. Honra e respeito. Então ele diz assim, olha, é algo que se deve, sabe, a gente paga não porque tem vontade, não porque tem motivos, não está fazendo favor, sabe, então honra e respeito é algo que a gente deve, como filho de Deus a gente tem que pagar. Aleluia, aleluia, amém? E a gente precisa entender umas coisas, porque honra e desonra tem sintomas. Sabe quando alguém está gripado, que tem uns sintomas, e você olha e diz assim, não precisa nem a pessoa falar, às vezes o nariz está vermelho, ele está fanhoso, está corizando, você já olha e diz assim, está gripado, está com virose, não é assim? Você sabe que honra e desonra também tem sintomas, e que só às vezes você olhar, você já sabe que está infectado. Agora, do jeito que uma gripe contamina, desonra contamina. Porque quando Lúcifer caiu, ele caiu com 1/3 dos anjos. Amém? É melhor você estar associado com gente de fé e de honra. De oração. Aleluia. Porque a Bíblia diz, como um ferro afia um ferro, assim um homem a outro homem.
Então, tem gente que é colocado na nossa vida para nos deixar afiados em fé, em honra, em oração, em bom procedimento. Vocês estão entendendo? Mas tem outros, queridos, que não vale a pena não. Amém? Então, deixa eu te dizer os sintomas. Nesse tempo que eu tenho, a gente vai conseguir. Quais são os sintomas de honra e de desonra? Primeiro, colocar condições para honrar por aquilo que você acha. Deixa eu te dizer, Jesus disse, basta ser enviado. Se Deus enviou, é o suficiente para você honrar. Amém? Não é porque você, eu não gosto do jeito dele falar, não. Eu não gosto da forma como ele se comporta. Eu não gosto da forma que ele se veste. Tem nada a ver. A gente honra para abraçar o que Deus tem para aquele lugar. Amém, queridos? Às vezes a gente vê, né, hoje em dia, os crentes, muito assim. Eles, meu Deus do céu, parece que eles só querem ser servidos por tudo. Ele chega num lugar procurando os direitos dele, né? E eu vou dizer uma coisa, você tem um grande direito, honrar o que Deus diz na palavra dele. Esse é o seu maior direito. Amém? Amém mesmo? E aí, a gente vê que Miriam, uma vez conversando com Arão, eles colocaram condições para honrar Moisés. E eles disseram assim, eu não preciso honrar Moisés, não. Ele simplesmente casou com uma mulher fora da linhagem de Israel. Ele fez tudo errado. Por que eu preciso honrar ele? Afinal de contas, Deus não fala só com ele por intermédio dele. Deus fala comigo também. Do jeito que ele é profeta, eu também sou. E às vezes o desonroso está assim. Por que eu preciso honrar fulano? Deus é comigo também. E tem gente que diz assim, eu honro a Deus, mas a homem nenhum. Não existe honrar a Deus sem honrar homens. Não existe isso. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, não importa honrar a Deus e homem nenhum. Não existe isso na palavra. A única exceção na palavra que Pedro disse isso foi quando as autoridades chegaram para ele e disseram, eu proíbo você a ensinar no nome de Jesus. Só que Jesus, quando ressuscitou, Jesus chegou para eles com o corpo glorificado e disse, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, em meu nome faça isso. Então, a nossa autoridade máxima não é a palavra, sim ou não? Então, Jesus ressuscitado com o corpo ressurreto, ele disse, use meu nome e faça isso. Aí se levantam as autoridades em Atos e dizem, eu proíbo você pregar nesse nome. Foi a única exceção que Pedro disse, importa agradar a Deus, mas nenhuma outra. Aleluia. Então você só pode dizer isso quando alguém impedir você a falar no nome de Jesus. Somente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, amados. Vocês estão recebendo algo? E por que Arão e Miriam se acharam no direito de não aceitar e honrar Moisés? Intimidade. Tenha cuidado. Intimidade é muito perigoso. Intimidade sem protocolo gera rebeldia. Às vezes você está tão líder de quem você, tão íntimo de quem você deve honrar, que você não respeita mais. É o caso de mulher e marido dentro de casa. Né? É tão íntimo do meu marido que eu não consigo mais honrá-lo, respeitá-lo. Querido, seu marido, mulher, sempre vai ser o cabeça da sua casa. Aleluia. E você pode ter intimidade com ele todo dia. Ele continua sendo cabeça. Aleluia. E merece a nossa honra. Amém? E do mesmo jeito o homem com a mulher. Tem a honra que é da mulher, não é assim? E você pode, às vezes, a intimidade quebra protocolos. E é aí onde você tem que ter cuidado. Porque eu gosto muito de pregar sobre prosperidade, mas eu nunca vi pessoas desonrosas prosperarem. Porque prosperidade não é um resultado do novo nascimento. Não é um milagre do novo nascimento. É o cumprimento de princípios bíblicos. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vê que essa mulher adoeceu, teve que ficar isolada. Por quê? Para não contaminar. Porque desonra contamina. E aí o próprio Moisés teve que interceder a Deus por ela para poder ela ser curada. Olha que coisa. Não é? Então, queridos, pelo amor de Deus, a gente precisa entender que quando Lúcifer, ele decidiu desonrar Deus, Deus não chamou ele para uma conversa, não.
ele caiu. Amém? Tudo bem, gente? Deus é bom? Outro sintoma de desonra: falta de comprometimento. Você conhece gente relaxada? Que faz as coisas de todo jeito? Ah, se der para ir, eu cumpro minha escala. Também se não der, sabe, nem avisa. Tem gente que às vezes está escalado para o departamento infantil. Tem uma lição para dar para as crianças, né? Aí, se der para ir, eu vou. Também, se não der, se chover muito, eu não vou e também não aviso. O diaconato, do mesmo jeito. Se der, eu vou. Se não der para chegar na hora, também não aviso. Queridos, isso é um sinal de desonra. Você não está servindo, lembra que você está servindo a homens, mas quem está recebendo a tua honra é alguém acima dele. Aleluia, aleluia. Cuidado para não ser relaxado. A Bíblia diz que o relaxado na sua obra já é irmão do desperdiçador. Olha que coisa séria. E a gente não é irmão do desperdiçador, não. A gente é irmão de Jesus. O excelente em tudo que faz. A excelência, estava dizendo a Lia, ali na sala. Que mulher excelente, ela e Neuzinha, né? Em tudo que faz. E eu disse para ela, a excelência atrai o excelente. Mas o relaxamento atrai o desperdiçador. Amém? Querido, se é para fazer para Deus, faça o seu melhor. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Deus é bom. A gente viu isso quando Deus falou com Gideão. Sabe, queridos, eu lendo a história de Gideão, Deus não podia ganhar aquela guerra sozinho, não podia. Olha, Deus pode. Agora, por que é que ele conta com a gente? É um privilégio nosso entrar no que Deus está fazendo. Querido, não tem privilégio maior do que você entrar no que Deus quer fazer. Que honra! É ou não é? Que honra! E aí Deus chega para Gideão e diz, Gideão, meu filho, aí Gideão faz uma convocação. Se levanta 32.000 homens. É igualzinho quando a gente diz, vamos fazer um evangelismo amanhã, quem vem? Aí levanta 20, aí no outro dia, quando chega aqui, tem 10. Porque tem gente que vai na empolgação, né? Mas eu vou dizer uma coisa a você, querido. Vá na unção, não na empolgação. Amém? Se levanta 32.000 homens, aí Deus disse, Gideão, o negócio é o seguinte, meu filho, diga que quem for tímido e medroso e vaze, não quero não, nem gente tímida nem medrosa. Né? E aí, quando o Gideão disse, se você for tímido ou medroso, saíram 22.000. Quando Deus olhou, ficou 10.000, Deus disse, ainda tem gente demais, vamos separar os homens dos meninos? Bora. O que é que a gente faz para separar os homens dos meninos? Faz o seguinte, manda eles irem para a água, beber água. Se eles se jogarem no riacho de todo jeito, lambendo feito cachorro, a água de todo jeito, separa. Eu não preciso desses relaxados que quer fazer as coisas de todo jeito. Mas aquele que pega a água com a mão e trouxer para a boca com cuidado, é desses que eu preciso. Ah. Pois, dos 10.000, só 300 foram lá e pegaram a água e trouxeram para a boca. O resto se jogou. E Deus disse, esses 300 é suficiente. Deixa eu te dizer, tem gente aqui suficiente para colocar essa cidade de cabeça para cima. Se você for excelente no que você faz, honroso no que você faz. Amém? Amém mesmo? Deus é bom? E aí, querido, gente zelosa, é o que Paulo diz. Olhe, no zelo não seja remisso, seja fervoroso do Espírito, servindo ao Senhor. Querido, fervor do Espírito não é dar uma carreira na igreja somente, não dar um glória a Deus bem alto. É servir com um coração íntegro. Amém. Amém. E se você está aqui e você não... eu não estou envolvido em nada ainda. Eu vou perguntar, por que mesmo? Eu ainda não faço nada na igreja. Eu pergunto, na igreja você é o quê? No corpo de Cristo. Porque tudo no corpo é importante, querido. Se você machucar o dedo mindinho, todo o corpo sente, sim ou não? Agora, se tiver uma verruga e você tirar, não faz falta. Mas eu quero lhe dizer, você não é uma verruga no corpo. Então, a gente precisa de você. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Deus é bom. Amém? Outra coisa, indisposição para abençoar. É um sinal de desonra. Uma pessoa desonrosa, ela não tem a mínima disposição de abençoar a obra de Deus. Você sabia? Quando eu estava lendo Gálatas, né? Há uns 15 dias atrás, e eu achei interessante o que Paulo disse. Paulo estava falando de tudo que o homem plantar, isso ele colhe, né? E aí ele diz no verso abaixo, ele diz assim: e não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então, queridos, tem muita gente que tem perdido colheita. Porque, sabe por quê? Porque está se agoniando rápido demais. Se cansando. Quando Paulo chama a atenção, não se canse de fazer o bem, eu acredito que é porque existia a possibilidade de um cansaço. Você concorda comigo? De você estar fazendo algo e estar dizendo, mas será que está acontecendo alguma coisa? Oh, meu Deus, mas eu não estou vendo nada acontecer. Deixa eu te dar uma boa notícia. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Agora mesmo está acontecendo algo. Sabe, algo está acontecendo, mas Paulo disse, não se canse, não deixe o cansaço. Querido, deixa eu te dizer, quando você está cansado, o cansaço, ele embota os teus sentidos. Você já prestou atenção que quando você está cansado, você não tem paciência de ouvir, você não enxerga direito, você não quer conversa com ninguém. Você é assim quando está cansado? Porque o cansaço embota seus sentidos. Se você deixar o cansaço te vencer, você não vai ouvir o Espírito Santo dizendo o que você tem que fazer. Porque você não enxerga direito, você não escuta direito, você não faz nada direito. Tudo que você faz é de todo jeito. Então, você não precisa se cansar. Você não pode deixar o cansaço lhe vencer. O que você precisa? Perseverar. Continue fazendo bem. Porque ao seu tempo, nunca se arrependa do bem que você fez. Ainda que alguém não reconheceu, não se arrependa. Tem colheita. Porque tudo que o homem planta, colhe. Amém? Amém, querido? Não se arrependa. Então, a indisposição de abençoar é um sinal de desonra, né? Não deixe o seu pastor ter que se humilhar para levantar uma oferta. Porque tem gente que é assim, enquanto o pastor não fica vermelho, né? Ao ponto de suar, dizer, gente, pelo amor de Deus, pegue junto com a gente, não libera uma oferta. Faça isso não, queridos. Sabe de uma coisa, seja liberal. Faça com que a oferta chegue antes de alguém ter que se humilhar pedindo essa oferta. Pegue junto no que Deus quer fazer. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Sabe, queridos, uma coisa que eu acho interessante? Se hoje fosse levantar uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta designada para um propósito. Sabe que essa oferta chega? Mas por que não chegou antes de ser levantada? Isso quer dizer, o dinheiro está lá, mas o povo não tem disposição para liberar, a não ser que alguém tenha que se expor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Seja liberal, querido. Amém? Amém mesmo. E eu vou te dizer, pessoas que não honram a Deus com dízimos e ofertas, ele está passando uma mensagem. Para mim, tanto faz pagar o aluguel como não pagar, funcionar como não funcionar, pagar a conta de luz como não funcionar. É isso, essa é a mensagem que a gente passa quando a gente retém dízimos. Porque os dízimos é para manter o que está funcionando. Você tem recebido uma boa palavra aqui? Amém. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Amém? Só que para você estar aqui, pessoas vieram antes de você e acreditaram. Aleluia. A minha pergunta é, o que você está disposto a fazer para quem vai chegar, que é muita gente? Amém. O amém foi muito murcho, é muita gente. Amém. Aleluia. O que você está disposto a fazer? Amém, queridos? Amém. Amém. E, gente, sobra nunca remete honra. Amém? Sobra não remete honra. Tá certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta e você não precisa responder. Se dependesse somente de você, não tivesse ninguém a Nanindeia, só você no verbo da vida. Se só dependesse de você, essa igreja ainda estaria aberta? Não responda.
E se você fosse o pastor da igreja, você gostaria de ter uma ovelhinha como você? Não responda. Mas pense nisso. Aleluia. Pensa assim, rapaz, se eu fosse o pastor Tomás, será que eu queria ter uma ovelhinha, uma belezinha feito eu? Aleluia. Será que se dependesse só do meu dízimo, só das minhas ofertas, essa igreja estaria aberta? Faça essa pergunta a você, para saber se a sua cooperação tem sido justa. Muitos amém, bem baixinho. Mas está tudo bem. Amém? Outro sinal de desonra, mundanismo. O que é isso? Tudo que acontece lá fora, você coloca acima do culto. Né? Ah, mas tem um jogo de futebol. Então, eu vou, é o time é o meu time. Hoje eu não vou para o culto, não. Querido, isso é desonra. Sabe por quê? Tem uma expressão que a gente usa na Paraíba, que a gente diz assim, na hora do pega para capar. Quem conhece essa versão? Essa versão, ó, esse ditado. Na hora do pega para capar. Deixa eu te dizer, na hora que a porca torce o rabo, na hora que o bicho pega, eu duvido você ir clamar pelo seu jogador favorito. Em nome de Neymar. Vai. Aleluia. A gente precisa identificar quem estamos priorizando. A quem temos dado valor. Rosane, é pecado? De jeito nenhum. Mas cada coisa tem seu lugar. Na hora que um jogo de futebol compete com um culto, e você opta pelo jogo de futebol, isso está mostrando a tua prioridade. Aleluia. Hashtag fica a dica. Vamos pular. Outra coisa que é sinal de desonra, críticas infinitas. Tem gente que só critica. Se devia ser assim, devia ser assim. Então, pelo amor de Deus, faça algo. Aleluia. Aleluia. Amém? Outra coisa, queridos, que você nunca deve fazer, e eu estou encerrando aqui. Nunca aprove desonra. Nunca. Quando você vê alguém desonroso se levantar, nunca aprove desonra. Nunca. Amém? Tudo bem, queridos? Tem um texto em Tito que eu gosto muito a respeito disso, e eu encerro, mas se você puder espelhar aqui para nós, por favor, Tito capítulo 3, me parece, e a gente encerra aqui. Vocês recebem essa palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Querido, isso é um tipo de palavra que a gente tem que fazer jejum para liberar. Aleluia, mas é muito necessária. Não é não? Esse é o tipo de palavra que o pastor da igreja não prega. Por quê? Porque ele acha que está advogando em causa própria. Mas Deus traz alguém lá do Nordeste, com sotaque arrastado, e diz, você vai pregar? Tito capítulo 3, bora ler? Quem está pronto? Pronto, então veja aí. Vamos ler o verso 1. Eu vou dizendo os versículos e a gente vai lendo. Vamos aqui. Lembra-lhes que se sujeita aos que governam. As autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Quem está pronto para uma boa obra aqui? Superabunde em toda boa obra. Amém? Verso 2. Não difame a ninguém. Difamar quem? Quem? Mas não presta, cachorro safado sem vergonha. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Você é crente? Diga, não vou difamar ninguém. Diga, da minha boca só sai bênção.
Amém? Nem sejam altercadores. Roçando o que é altercador? Briguento, teimoso. Quem conhece gente teimosa? Alguém conhece gente teimosa? Ninguém? Uau, aqui não tem gente teimosa. Eu conheço um monte. Teve um homem ali que levantou o braço da mulher. Assim. Eu gostei. Não seja briguento, altercador, cordado, mas seja cordado, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tratar bem a todos. A gente não falou aqui? Beleza. Deixa eu ver o outro versículo que eu vou ler. Verso 3. Pois nós também éramos. Diga, eu era. Você está vendo o tempo verbal? Éramos, não somos mais. Éramos nécios, né? Desobediente, diga era. Desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros, diga era. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Vai lá, verso, continua. Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga, eu fui lavado. Diga, o lavar do Espírito Santo lavou toda a sujeira que o mundo fez na minha vida. Você foi lavado? O sangue de Jesus está líquido até hoje, nunca coagulou. Amém? Beleza, agora a gente vai pular lá para o versículo 9. Aí depois você lê o restante, tá bom? Esse já é o 9? É. Evita discussões insensatas. Tem gente que ama tá moendo no pé do vidro do outro. Com discussão. Evita. A Bíblia está dizendo evita. Quem tem que evitar? Você. Evita. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você nasceu de novo. Você foi lavado. Evita. Não briga. Deixa o outro brigar sozinho. Sai de perto. Aleluia. Sabe quando a gente era criança, que quando um menino estava querendo brigar com a gente, eu não sei você fazia assim, lá. Você já fez isso? Faça isso de novo, com gente briguenta. Amém? Evita discussões insensatas, genealogia, contendas. Queridos, olha, a Bíblia diz que tem duas coisas que Deus aborrece, e uma ele abomina, né? E aquele abomina, contenda entre os irmãos. Por isso que Paulo diz que quando a gente for adorar Ele, a gente deve adorar levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Não adianta você brigar com Deus e o mundo e chegar aqui e levantar a mão para adorar. Eu te amo, Jesus. Baixe suas mãos. Vá se reconciliar. Depois você adora. Porque senão sua adoração não passa do teto. Aleluia. Aleluia. Contenda, debate sobre a lei, porque não tem utilidades e são fúteis. Verso 10. Evita o homem faccioso. O que é um homem faccioso? Aquele que gosta de dividir. Ah, não concordo, não acho que é assim, para mim não devia ser assim. Jesus disse, olha, um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Sabe quando o marido quer uma coisa e a mulher quer outra? Depois se separam e diz assim, foi incompatibilidade de gênero. Foi não, foi cão dos infernos mesmo. Demônio. Aleluia. Aleluia. Se Jesus disse o que é divisão, duas visões, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas dois cabeças é monstro. Reino de Deus só tem um cabeça e um corpo. Amém? Evita esse povo que gosta de faccionar. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, gosto mais de fulano, gosto mais de Beltrano. Gosto da palavra. Tá tudo bem. Amém? Aí ele diz, olha,
Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Então, quando você vê alguém que gosta de dividir, de faccionar, a Bíblia diz, admoeste, chame ele uma vez, diga, fulano, isso é caminho de morte. Meu filho, vamos acabar com isso? Vamos viver em paz. Vamos cooperar com Deus. Uma vez, segunda vez, sabe? A mesma coisa. Facção, chama, conversa de novo. Depois da segunda vez, vamos ver o verso seguinte. Ele diz, evita, né? Depois de chamar uma e duas vezes, evita ele, pois sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenado. Não é Deus que condena ninguém, não. Você sabia disso? A pessoa se condena por suas próprias atitudes. Então tem gente que tem comportamento faccioso, chega e conversa. Olha, depois da segunda conversa, querido, continua, vaza. Vaza. Procura a tua turma. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus é bom. Então, querido, se junte com quem gosta de ser honroso. E decida, saia daqui hoje dizendo, rapaz, eu ouvi ontem 2 horas sobre vida abundante, sobre vida de prosperidade. Eu quero viver essa vida aqui na terra. O diabo não vai reter o que o céu tem para liberar para a sua vida. E sabe como é que eu entendo um culto desse? Queridos, é aquele versículo que Deus diz na antiga aliança assim, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em vosso meio. Eu acredito que tem maravilhas para acontecer em mês de maio. Tem maravilhas para acontecer nessa igreja. O que estava faltando? Só um ajuste. Aleluia. Quem está pronto para viver maravilhas esse mês? Diga, esse é meu ano. Esse é o meu mês. Tem maravilhas que Deus vai fazer no nosso meio. Amém. Amém mesmo, querido. Sabe, isso também é uma matéria do Rema, que você vai aprender 7 dias, 2 horas cada dia. Não tem como você ser o mesmo, se expondo a esses assuntos. Não é verdade, queridos? Então, queridos, olhe, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Libere honra, seja honroso. Seja essa pessoa que diga, não importa, como o apóstolo Guto gosta de dizer, Senhor, não importa o que o Senhor queira fazer, só não me deixe fora. Conte comigo. Amém? Você está pronto para ter esse coração de dizer, Senhor, eis-me aqui. Conte comigo. Amém? Conte com o meu trabalho, conte com o meu tempo, conte com meus dízimos, conte com as minhas ofertas, conte com a minha fidelidade, conte com a minha pontualidade, conte com a minha casa, com a minha voz, com meus braços, com minhas pernas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Posso orar por vocês? Pai, muito obrigado por sua palavra, Pai. Ela é tão viva para nós, ela é tão eficaz. Ela é tão cortante, penetrante. Essa palavra é eterna. Senhor, muito obrigado por essa unção que a tua palavra carrega, de despedaçar todo o jugo. A tua palavra não nos condena, ela nos alinha. Ela nos abre os olhos do nosso entendimento. Obrigada pelo espírito do ver e do saber. Obrigado porque honra nunca caiu de moda. Honra é um princípio celestial. É uma cultura do céu para as nossas vidas. E obrigada, Pai, porque nós não vamos deixar que nada se coloque entre nós e o Senhor. Nós queremos receber tudo dessa fonte inesgotável. Obrigada, Pai, porque eu quero crescer. Eu quero crescer no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu entendo que tem um modo digno de se viver aqui na terra. Muito obrigada, Espírito do Deus vivo. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a sua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Quem crê comigo?